convidar. Agradeço também ao professor Frederico Vidal por todos os contatos e toda a gentileza na parte prática operacional que me permitiu também vir estar aqui. É um desafio muito grande falar sobre esse tema em Portugal, diante da bibliografia de referência, aqui ao lado e à frente, não é? Então, é uma espécie de ousadia, não é? Deste aqui ultramarino de falar sobre este assunto, não é? Mas, então, é preciso aqui que pensemos que a impressão régia, ela existiu nos dois lados do Atlântico, né? Ela se estabeleceu em Lisboa em 1768 e com a transferência da corte, ela também foi criada no Rio de Janeiro, foi replicada em 1808 pelo príncipe regente Dom João. Aliás, Dom João replicou vários órgãos da administração portuguesa que existiam cá em Lisboa, no Rio de Janeiro, né? E aqui no Rio de Janeiro é possível fazer algumas prospecções a partir do exame da documentação do Ministério do Reino, que aí nos dá informações, indícios sobre como é que foi a implantação dessa imprensa régia numa cidade acanhada, provinciana, como era o Rio de Janeiro, em contraste com a corte, que é a Lisboa, transformada em corte, o Rio de Janeiro, enfim, passou a abrigar a impressão régia, e nós sabemos muito bem que os prelos, eles tinham sido adquiridos aqui, né, por Dom Antônio de Araújo de Azevedo e levados, não é, com a corte para o Rio de Janeiro. Isso se deu em 1807, 1808. E, então, em 1808, 1809, nós vemos ali a documentação se referir ao estabelecimento da impressão régia, imprensa régia, na Rua do Passeio, número 44, em casa adquirido pelo Conde da Barca, né? Há aí um pedido de aposentadoria de uma casa vizinha do Núncio Apostólico, né, que foi aqui um pedido que foi negado, não é? Mas, enfim, é só para a gente ter uma ideia de como que era o lugar. Em 1815, já as instalações já se demonstravam insuficientes e ela foi, então, mudada, houve uma iniciativa de mudá-la para outras instalações, porque aí não havia condições de atender as demandas das oficinas de tipografia. Em 1810 e 1815, eu encontrei nesses anos aí documentos que falam sobre a fundição e a fabricação de letras tipos para a impressão régia do Rio de Janeiro. E em 1812 é interessante perceber que essa impressão régia também passou a abrigar uma loja de livros, passou a se dedicar também à venda de livros, né? Em 1815, o nome mudou para Régia Oficina Tipográfica. Em 1818, mudou para Tipografia Real. Em 1820, há uma questão que é a da relação da impressão régia do Rio de Janeiro com a impressão régia aqui de Lisboa. Há outras denominações que eu tenho certeza que também correspondem ao mesmo estabelecimento que é a impressão régia. Os objetivos da impressão régia seriam de atender à necessidade e divulgar as medidas do governo instalado no Rio de Janeiro, como atos legislativos e papéis originários de toda e qualquer repartição pública, conforme o aviso de 26 de julho de 1808, e promover a impressão de todas e quaisquer obras na ausência de outra tipografia. É importante que a gente diga que com a criação da impressão régia, nós tivemos o estabelecimento dos prelos no Rio de Janeiro. Se a gente desconsiderar a iniciativa anterior, uma lograda de Isidoro da Costa, e ainda uma outra iniciativa, mais ou menos no mesmo tempo, que aconteceu em Minas Gerais, do Padre Viegas, não é? Essas iniciativas não deram certo, não tiveram certo, e não tiveram êxito. Nós tivemos aqui a impressão régia como um marco na nossa história editorial, não é? E os efeitos? Os efeitos são claros, não é? E se iniciou verdadeiramente a impressão de livros no Brasil. E a impressão régia deteve o monopólio da impressão no Rio de Janeiro até 1821, quando outras tipografias foram instaladas no Rio de Janeiro. E houve, graças ao funcionamento da impressão régia, a multiplicação paulatina do oferecimento de livros, 720 títulos até 1822 e 1.429 documentos até a mesma data, que eram anteriormente acessíveis pela importação aqui de Portugal e de outros locais. Como assinala minha colega Márcia Abreu, não é? A impressão régia
incrementou o comércio livreiro entre os dois lados do Atlântico. É importante dizer que livros publicados na impressão régia chegaram cá, né, do Rio de Janeiro, como o caminho havia o inverso, né? Um deles, salvo engano, se chamava O Templo de Jactab, um romance que foi publicado lá e veio parar aqui. Aqui nós temos aqui um ofício de 1820 do Tomás Vila Nova, Portugal, para o presidente da junta diretora, em que fica claro que em 1820 havia um capítulo a ser resolvido, que era da relação da impressão régia do Rio de Janeiro, aí chamada de diretor da Régia Oficina Tipográfica, com a impressão régia de Lisboa. Então era uma coisa que ainda em 1820, já em 1820, estava aí a ser um objeto de discussão. Eu não tenho documentos mais precisos que me esclareçam o que aconteceu antes e o que foi o resultado dessa iniciativa de tentativa de colaboração. É importante que a gente pensar na censura, não é? Nas regras antes e depois de 1815. Com a transferência da corte no Rio de Janeiro, o desembargo do passo passou a fazer a censura. E o aviso de 26 de julho de 1808 dizia que papéis oriundos das repartições públicas eles poderiam ser publicados sem licença prévia. Mas em 19 de julho de 1815, na data do meu aniversário, não é? Curiosamente, não em 1815, claro, não é? Curiosamente, por conta da publicação do livro Vida do Infante Dom Carlos de Espanha, que é o querido de Dom João, não é? Houve aí uma polêmica, e aí houve uma medida mais restritiva, determinando que só anúncios escritos de convite, letras de câmbio e outros semelhantes papéis, poderiam ser impressos sem precederem as licenças ordenadas pela lei ou expedidas pelos avisos da Secretaria de Estado. Agora a gente percebe que o processo censório podia ser acelerado, como no caso aqui das preleções de filosofia de Silvestre Pinheiro da Silva, em 1813, que foi examinado pelo censor José da Silva Lisboa, mas que Dom João, príncipe regente, falou, olha, corra e com isso não precisa das licenças, se você achar que o livro está para publicar. Então, quando era do interesse da coroa, a gente sabe que a publicação podia ser acelerada e havia cobertura legal, se não me engano, de 1795 ou 98, é que a minha memória vai me trair, não é para esse tipo de coisa, para acelerar o processo. Os tipos de publicações eram livros dos mais variados assuntos: agricultura, comércio, medicina, ciências naturais, matemática, história, economia, política e filosofia, teatro, romance, poesia, literatura infantil, oratória sacra, folhetos, cartas de jogar, cujo monopólio de impressão foi conquistado em 1811, e aqui já foi dito, esclarecido, que era uma fonte importante de renda, calendários eclesiásticos, almanaques e prospectos, documentos e livros da administração régia, matérias e particulares que em muitos casos pagavam pela impressão. A gente tem essa situação. Não é? Alguns exemplos, não é? Exemplos de publicações financiadas pela coroa: a Memória Histórica da Junta do Campo Maior, de 1804, se fosse aprovada pelo Luís de Carvalho e Melo. O discurso sobre o voto de castidade que professam as freiras conventuais da Ordem de Santiago da Espada, de Dom José Manuel da Comarca, oração fúnebre, em homenagem a Dona Maria I, não é? De 1817. Agora, livros que foram pagos às custas do autor, do diretor: As Aventuras Pasmosas do Barão de Munchausen, né? E há um livro sobre instrução do ordenando, de 1815, e eu estou na dúvida se isto aqui Dom João mandou publicar às custas dele ou dos autores, que eu elogio pela restauração de Pernambuco. O documento não deixa isso muito claro, então eu fiquei aqui na dúvida, eu coloquei talvez, né? Pelo envolvimento de Dom João na repressão à Revolução de 1817, eu suponho que ele tenha mandado a coroa pagar por isso. Nós temos que sim nos lembrar um outro aspecto, é como pensar sobre a impressão régia do Rio de Janeiro no interior das ações da coroa em relação ao livro, não é? De políticas editoriais desenvolvidas pela coroa. Não é? Pois é bem preciso que a gente considere que depois de 1850, com a ascensão de Dom José e de Sebastião José de Carvalho e Melo, nós temos uma ação incisiva neste campo, não é? Pombal cuidou da propaganda e cuidou de edições, não é? Que pudessem aí fortalecer o poder régio,
pudessem aí combater os inimigos, sobretudo os jesuítas. A gente sabe de publicações que foram financiadas inclusive fora de Portugal, não é? E então nós temos o reformismo ilustrado como aquela grade que vai dar os princípios que vão orientar a relação da coroa com aquela impressão que era dela, não é? Tá certo? E aí nós temos as publicações antijesuíticas, como eu mencionei, de Dom Sebastião José de Carvalho Melo, e também as iniciativas editoriais de Dom Rodrigo Souza Coutinho. Eu estou diante aqui da bibliografia, né, da Casa do Arco do Cego, não é? E que a gente percebe que havia toda uma iniciativa no sentido de desenvolver atividades no mundo ultramarino, e que isso passava pela publicação de livros que tivessem essa orientação. Aqui nós temos o compêndio da Universidade de Coimbra, editado pela Impressão Régia daqui, não é? Isso mostra como que havia uma certa relação, não é? Entre o que a coroa queria e o que a Impressão Régia fazia. Nós temos que pensar num marco fundamental que vamos comemorar aqui no próximo ano, né? Os 200 anos, não é? A Revolução do Porto de 24 de agosto de 1820. E nós vamos ter isso trazendo impacto no que diz respeito à publicação de textos. Em 2 de março de 1821, o governo do Rio de Janeiro decretou o fim da censura prévia, que passou a ficar restrita às provas tipográficas. Em 9 de março de 1821, as Cortes Constituintes cá em Lisboa estabeleceram a liberdade de imprensa. Em 28 de agosto de 1821, o príncipe Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro, estabeleceu o fim da censura prévia. Em 19 de 1 de 1822, houve decreto sobre delitos de imprensa contra o Estado, não é? E aí nós temos uma janela aqui de agosto de 21 a janeiro de 1822, em que o imprimir, né, a atividade de impressão correu solta e livre, não é? E aqui nós temos o envolvimento da Impressão Régia, não é? E eu acho que por esses títulos aqui, que eu acho que as denominações foram alteradas mais do que aquilo que eu disse, na publicação de vários jornais. O Bem da Ordem, que está lá com a tipografia real, o Conciliador do Reino Unido, Impressão Régia, o Diário do Rio de Janeiro, tipografia real, o Espelho, Imprensa Nacional, Jornal de Anúncios, tipografia real, a Sabatina Familiar, Imprensa Nacional, o Conciliador Constitucional, tipografia nacional, o Regulador Brasil, Imprensa Nacional, e o Revérbero Constitucional e tipografia nacional. Então, isso significa que no contexto da Revolução Liberal, não é, a ação da Impressão Régia teve aí um novo alento. Eu sei que aqui eu estou diante de 2 grandes amigos que discutem o impacto da decisão pombalina de suspender, não é, a edição da Gazeta de Lisboa, não é? Nós temos aqui uma coisa que é diferente, ou vai no sentido oposto, né? No curso, no bojo de uma revolução que nós devemos, assim, saudar a sua ocorrência até hoje, não é? Bom, mas nós temos que pensar que essa revolução também teve aqui outros impactos. Aí eu vou pegar 2 livros, na verdade um folheto, 5 minutos, eu vou gastar 5 minutos no carro. O primeiro, o Dicionário Carcundático, não é? Que é um folheto de José Joaquim Lopes de Lima, do Rio de Janeiro, 1821. E um outro, muito mais solene, que são as cartas e mais peças que Dom Pedro dirigia a Dom João VI, não é? E que foram publicadas cá em Lisboa pela Imprensa Nacional em 1822. Não é? E aqui nós precisamos pensar aqui no dicionário dos Carcundas, não é? O tenente, o autor era o tenente da Armada Nacional. A data provável da composição do livro é de meados ou fins de 1821. Ele menciona uma série de acontecimentos que nos fazem estabelecer essa data. E os corcundas são, como a gente sabe, os absolutistas partidários aqui do que a gente chama hoje de Antigo Regime. E aí ele explica, não é, como é que ele compôs essa obra. Não é? Na página de rosto ele extraiu a significação das palavras de peças diplomáticas do Congresso de Leibach, que é o Congresso dos Soberanos Europeus, acontecido em 1821, discursos do rei de Nápoles, proclamação da regência de Lisboa, em setembro de 1820, decreto de Tomás Antônio, de fevereiro de 1820, das lideranças preeminentes da Revolução, conversações particulares dos Carcundas. Eu acho ótimo Carcunda, não é Corcunda, é Carcunda. Né?
É, pequena variante. E é importante dizer que ele fala que as palavras, elas perderam o seu significado inicial. Que era preciso restituir o significado dado às palavras por Bluetooth. E ele suplementava com outras informações para compreender essas palavras. A estrutura do dicionário é muito interessante. Há palavras que aparecem com a acepção supostamente dada pelos corcundas, né? Com o significado respectivo registrado pelo autor, e em seguida ele desce além em cima do significado para combater a acepção das palavras na versão dos corcundas, né? Muitas vezes a palavra vem na acepção suposta dos corcundas, mas ele já coloca o significado na compreensão dele, né? E às vezes as palavras vêm com significado explícita e supostamente atribuída pelos corcundas, acrescido de crítica ou ironias do autor, né? Vamos pegar aqui abalo, né? Regresso da desordem para a ordem, restauração dos direitos de alguns povos da Europa. Então não é desordem, tá certo? Tem uma coisa positiva. Carcunda, frase da moda. Homem que afeito, satisfeito com a carga do despotismo, se acurva como um dromedário para recebê-la, né? Trazendo esculpido no dorso o indelével ferrete do servilismo. Tem contraído o hábito de não erguer mais a cabeça recheada de estonteadas ideias de uma sórdida cobiça. É sórdida, não é sólida, não. É erro desse digitador aqui incompetente. Não. Aqui, de qualquer forma, fica evidente aqui que o Carcunda é o antípoda daquilo que Kant define no que é o esclarecimento, que é o sujeito que usa da sua autonomia intelectual para pensar sobre o mundo, tá certo? Que não se curva à tutela de outrem, né? Fica evidentemente isso. Independência, aí a gente percebe que o quê? O contexto é 1821, tá certo? E aqui ele diz: independência é fantasma com que alguns corcundas mais sutis pretendem alucinar os povos das províncias ultramarinas. Ou seja, ele está acusando os carcundas de fomentar no Brasil o sentimento de independência, figurando-lhes de uma união quimérica, e aí não dá para saber se é uma união das províncias ou é a união proposta cá e daqui com o Brasil, que é uma união que, de novo, fazia a reinversão da relação entre Portugal e o Brasil. E aí, enfim, continua aqui, só senão o mundo não vai cortar mais a minha palavra. Os alvos. Vejam bem, ele enuncia um certo credo que a gente vê na documentação da Inquisição e na documentação da Intendência Geral de Polícia, portanto, documentação manuscrita. Ele imprime, coloca na palavra impressa isso. Ele ataca os reis. Dizia que fazia 200 anos que os reis faziam juramentos em Portugal e instituíam lei sem ouvir a nação. Ele critica o despotismo, e a crítica ao despotismo está aqui na raiz da Revolução do Porto, não é? A nobreza, ele parece que é o Norberto Elias, né, que descreve a nobreza segundo aqui os parâmetros da racionalidade cortês. E ele dizia que a nobreza era sabuja, bajuladora, aduladora, levava os reis a fazerem erros, os reis a causarem a ruína da monarquia e dos povos, não é? A nobreza, enfim, é desprezível. E a religião, ele parece que ele pega todas as críticas que a gente vê na documentação inquisitorial desde o século XVI até o XIX e desanca a religião. E, sobretudo, os clérigos regulares, que, como a gente sabe, eram alvos de críticas dos ilustrados cá e na Europa do além Pirineus, não é? E ele explicita que a religião era uma invenção humana e as divindades tinham atributos humanos. Os magistrados corruptos e injustos, isso vale a pena da gente lembrar a situação brasileira de hoje, né? E os governadores de capitanias são pintados como despóticos, e ele malha a regência aqui de Portugal. Bom, aí o projeto traduz o que? Uma nova compreensão da história, uma nova visão de tempo, uma visão de tempo marcada pelas luzes. Passado, presente e futuro são distintos. É possível sonhar com um futuro que seja diferente do presente, diferente do passado, que renegue as estruturas velhas e mortas do passado, que é possível construir um mundo novo, não é? Um mundo novo marcado pelo constitucionalismo, não é? Um mundo novo que promove restauração. Essa é a palavra que ele usa, mas não a restauração dos Bourbon, não é? Mas é a restauração no sentido de volta à restituição dos direitos dos povos, pedidos pelos povos. Bom, eu sei que eu estou no final. Aqui nós temos então as cartas e demais peças aí de Dom Pedro. Ela foi feita por ordem das cortes. Isso que é impactante.
as cortes publicaram uma série de documentos que são contra elas, que denunciam o que as cortes portuguesas estavam a fazer com o Brasil. E que tem aí uma tônica, que é o que? Centrada no combate aos decretos 124, 125 de 29 de setembro de 1821, tá certo? Que determina a volta do príncipe regente para cá, né, para ele passear pela Europa para se refinar, não é refinar seus conhecimentos. A crítica ainda à extinção dos tribunais superiores criados por Dom João no Rio de Janeiro, e ainda a instituição do cargo de governador de armas ao lado das juntas provisórias, enfraquecendo o governo das províncias do Brasil. E nós vemos aqui documentos variados, documentos que vão sintetizar o movimento que se dá no Brasil. De um primeiro momento em que as províncias do Brasil, não é, e o príncipe regente, não é, vão estabelecer contradições com as cortes constituintes. Não é? É esse movimento que se dá. Nós percebemos também claramente as estratégias pensadas por Dom João e implementadas por Dom Pedro, o quê? Se a independência for fatal, que você a faça, Pedro. É essa a estratégia, e foi isso que ele fez. Não é? E exprime o movimento que se deu no curso dos anos 1821, 1822, 1823 e posteriores, que é o quê? As províncias do Brasil que tinham ódio do Rio de Janeiro, ódio do governo do Rio de Janeiro, que viram Lisboa como a capital que poderia lhes trazer a liberdade, passaram a ter ódio de Lisboa, porque perceberam que Lisboa queria sufocá-las, sufocar as províncias e, no caso do Rio de Janeiro, impedir a existência de um centro que desse unidade ao Brasil. Né? E aí nós temos um movimento, de um lado, das forças do sul-sudeste do Brasil, no sentido de seduzir Dom Pedro para o projeto de independência, e do outro lado, o lado dele próprio, de se engajar nesse projeto. É isso que a gente percebe nos documentos. Nós temos aqui um texto que é o Manifesto do Povo do Rio de Janeiro, que vai falar sobre as várias iniciativas de transferir cortes europeias para a América, não é? E dizia lá, a última coisa que eu falo é que se Dom Pedro voltasse para cá, aparecerá sobre o Tejo com o pavilhão da independência do Brasil. Tá certo? Então, isso é um desaforo para as cortes, não é? E nós temos aqui a fala do José Clemente Pereira, em que ele vai lembrando a Dom Pedro o que tinha acontecido. Olha, aconteceu a Revolução de Pernambuco. Em Minas Gerais nós estamos tendo iniciativas que estão afrontando a soberania da coroa. No Rio de Janeiro nós temos republicanos. Em São Paulo nós temos também sentimentos autonomistas. O senhor, o que o senhor vai fazer? É isso que se diz. E ele faz. Né? E ele faz. Né? E ele faz. E, enfim, aqui eu queria lhes dizer, então, que a impressão régia e a impressão nacional em Portugal e no Brasil se inseriram no interior de uma política régia maior. Não é? Uma política bafejada pelas luzes. E nos anos 1821, 1822, digamos assim, a impressão régia foi contaminada pela luta antidespótica. Não é? E ela vai veicular as contradições que existiam lá e cá. Não é? E vai exprimir também ações, estou terminando, né? Ações e princípios que vão mostrar que os vários projetos que estavam em discussão. E aí, eu sei que o Nuno não gosta disso, não é? Mas vai denotar que nos anos 1821 e 1822, a esfera pública incipiente que existia cá, existia no Brasil, ela aumentou a sua força. E a Revolução do Povo está na origem disso. Tá certo? Então, desculpe aí, muito obrigado.